Vamos iniciar? Hoje nós vamos trabalhar a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, monossílabos tônicos e monossílabos átonos, ortoépia e prosódia, encontros vocálicos, encontros consonantais e divisão silábica. Tudo isso na aula de hoje, professora? Tudo isso na aula de hoje. Super tranquilo, super fácil. E ainda trouxe 3 questõezinhas de concurso e de vestibular para a gente treinar no final da aula e ver como esse conhecimento é aplicado na prática. Então, vamos dando continuidade. Vamos começar pelo conceito de fonema. Pelo conceito de sílaba. O que é sílaba? Sílaba é um conjunto, um fonema ou um grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. É aquele som que sai de uma só vez, né? Aquela palavrinha, aquela sílaba, aquela vogal que sai tudo de uma única vez. Para que vocês saibam, fique anotado. Para que vocês saibam, não existe sílaba sem vogal na língua portuguesa. Então, para saber como dividir as sílabas de uma palavra, basta contar o número de vogais. Vamos observar nos exemplos a seguir. Na palavra casa, nós temos 2 vogais, a, e, portanto, nós temos 2 sílabas. Na palavra árvore, nós temos 3 vogais, a, o, e, portanto, 3 sílabas. Na palavra inadimplente, nós temos 5 vogais, portanto, nós temos 5 sílabas, i, a, i, e. Na palavra papai, nós temos 2 vogais, portanto, 2 sílabas. Quais são as vogais? A, porque o i aí está funcionando como semivogal. Na palavra caderneta, nós temos 4 vogais, a, a, portanto, 4 sílabas. E na palavra empresariado, nós temos 6 vogais. A professora esquecendo de colocar outro dedinho. A, I, A, O. Portanto, 6 sílabas. A sílaba, ela pode ser simples, quando ela possui apenas uma vogal, como nos exemplos a seguir, né? E ela pode ser composta, quando ela possui mais de um fonema, como, por exemplo, nas palavras ar, vogal mais consoante, lei, consoante mais vogal mais semivogal, vi, consoante mais vogal, ou vogal mais semivogal, mais consoante mais vogal, mais consoante. E a sílaba composta, ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Ela é aberta ou livre quando ela termina em vogal ou semivogal, como a gente pode ver nos exemplos a seguir. Vi, lei, só, percebe-se que são terminadas em vogais ou semivogais. E ela pode ser fechada ou travada, né, aquela que possui um travamento na hora da pronúncia, se ela for terminada em consoante ou em vogal nasal, como a gente pode observar nos exemplos a seguir. A, mais, são vocábulos que terminam em consoante. Vãs, são palavras terminadas ou que possuem uma vogal nasal. Quanto ao número de sílabas, os vocábulos eles podem ser classificados em monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Eles são monossílabos quando possuem apenas uma sílaba, como a gente pode ver nos exemplos a seguir. A, ma, de. Eles são dissílabos quando possuem 2 sílabas, como a gente pode observar nos exemplos casa, amor, darás, você. Eles podem ser trissílabos quando eles possuem 3 sílabas, como nas palavras cadeira, átomo, rápido, cômodo. E se eles tiverem mais de 3 sílabas, eles são polissílabos, como a gente pode observar nas palavras fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente. Quanto à posição da sílaba, a sílaba pode ser inicial, medial ou final, conforme apareça no início, no interior ou no final do vocábulo. A gente pode observar nesse exemplo a seguir, com a palavra fonética. Ela tem fó aí como inicial, né, e ti como sílabas mediais, que estão no interior da palavra, e cá
como final, já que está no final da palavra. Essa disposição das sílabas é importante para a gente entender um pouco sobre a divisão da sílaba tônica, ou melhor, sobre a posição da sílaba tônica, que nós vamos ver aqui agora a seguir. Né? A sílaba tônica ela é classificada em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Isso conforme a posição dela na palavra. Então, ela é oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, como a gente pode observar nas palavras maracujá, café, recompor. Ela é paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, como a gente observa na palavra cadeira, caráter e mesa. E ela é proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra, como a gente pode observar em sílaba, metafísica, lâmpada. Fique sabendo que o acento tônico ou o acento da fala corresponde à sílaba pronunciada com maior intensidade. Ele não é um acento gráfico, mas ele pode receber um acento gráfico, já que o acento gráfico ou o sinal gráfico é um indicador de sílaba tônica. No entanto, nem toda sílaba tônica recebe o acento gráfico, como a gente pode ver nas palavras recompor, mesa, cadeira. São palavras que possuem a sílaba tônica, mas não possuem um acento gráfico, que é diferente das palavras maracujá, café, caráter, sílaba, metafísica e lâmpada, que possuem um sinal gráfico, ou seja, o acento gráfico. Os monossílabos átonos e tônicos. Os monossílabos vão ser classificados conforme a sua intensidade na pronúncia. Eles podem ser átonos, quando eles não possuem acentuação própria, ou seja, quando eles são pronunciados com menor intensidade, ou eles podem ser tônicos, quando eles possuem acentuação tônica, ou melhor, acentuação própria, que é no caso que eles são pronunciados com maior intensidade. Vamos observar essas diferenças? Eu trouxe alguns exemplos aqui. A guia me mostrou o caminho do parque. Observe que os monossílabos a, me, o, do não possuem acentuação própria, portanto, eles são átonos. O rapaz te disse onde você poderia nos encontrar? Novamente, os monossílabos o, ti e nos não possuem acentuação tônica, portanto, eles não são tônicos, eles são átonos. Agora, vamos observar os exemplos dos monossílabos tônicos. Fiquei com dó daquelas pessoas. Nós ainda chegaremos lá. Para realizar essa tarefa, tu dependes de mim. Observe que nesses monossílabos tônicos, dó, nós, lá, tu, mim, há uma intensidade maior e alguns estão até grafados aí pelo sinal gráfico. Os dois conceitos que nós vamos trabalhar hoje, que na verdade diz respeito a essa parte da construção silábica, né? Da construção da palavra, é a ortoépia e prosódia. Que nome estranho é esse, professora? Pois é, esses nomes estranhos que aparecem, que virão outros ao longo do curso, nossa língua portuguesa ela é rica em sua natureza, elas representam a pronúncia e a correta acentuação das palavras. No caso, a ortoépia é a pronúncia correta das palavras e prosódia a acentuação tônica correta dos fonemas, ok? Então, vamos iniciar pela ortoépia, né, que se classifica como a pronúncia correta das palavras. Travei aqui do nada. E o seu oposto, né, ou seja, os erros de ortoépia são chamados de cacoépia. Então, toda vez que você pronuncia uma palavra de forma errada, você está cometendo aí o crime da cacoépia. Pois é, são crimes como pronunciar alejar em vez de aleijar, pronunciar bandeja ao invés de bandeja, pronunciar abóboda, desculpa, em vez de abóbada, pronunciar caranguejo no lugar de caranguejo. E o famoso mortandela, nossa, não pode, é mortadela.
dela, ou prazeroso no lugar de prazeroso. Então, esses são alguns exemplos de ortoépia, né, e suas possíveis cacoépias. Aí nós temos a prosódia. A prosódia, ela vai trabalhar a correta acentuação tônica dos fonemas. Os erros de prosódia recebem o nome de silabada. Então, eu trouxe alguns exemplinhos para vocês de prosódias aí que causam uma certa confusão quanto à acentuação tônica dos fonemas. São oxítonas novel, recém, sutil. Viu que pelo automático quase saiu uma paroxítona, né? Quando na verdade é uma oxítona na palavra novel. São paroxítonas rubrica, novamente, tá vendo? Iberotéstil. Olha só como a gente é pego nos vícios da linguagem. Elas são paroxítonas, portanto, o acento tônico recai na penúltima sílaba, ou seja, rubrica e berotéstil, né? Geralmente a gente tem a tendência, pelo vício da linguagem, de falar rúbrica, né? Mas rúbrica seria proparoxítona, no entanto, ela é paroxítona. São proparoxítonas, estereótipo, protótipo, vermífugo. Existe possibilidade de falar de forma diferente, professor? Existe. Eu já ouvi, eu sei que vocês também, pessoas falando de estereotipo, prototipo, e na verdade a pronúncia correta é com acentuação na antepenúltima sílaba. Estereótipo, protótipo, vermífugo. Fique sabendo que algumas palavras permitem duas pronúncias. O exemplo disso é a própria ortoépia, que ela pode ser chamada ortoépia ou ortoepia. Acróbata ou agrobata. Hieróglifo ou hieroglifo. Boêmio ou boemia. Xerox ou xerox. Dentro do conceito de sílaba, a gente também trabalha os conceitos de encontros vocálicos e encontros consonantais. Os encontros vocálicos vão dizer respeito ao encontro de vogais dentro de uma mesma palavra. Então, no caso, os encontros vocálicos, eles são eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com vogal. Por exemplo, nós temos aqui as palavras Neuza, pai, glória. Eles podem ser crescentes, decrescentes, orais ou nasais. Eles são crescentes quando a semivogal vem antes da vogal, dando aquela ideia de som crescente. Como a gente pode ver na palavra história, tênue e gávea, são exemplos de que a semivogal vem antes e a vogal vem depois, dando essa ideia de um som saindo do menos intenso para o mais intenso. Eles são decrescentes quando a vogal vem antes da semivogal, dando a ideia de descrescer o som. Aí, melhor, o som vai diminuindo do maior para o menor, como a gente pode observar nas palavras pai, leite, coisa. Gente, eu me pego falando rápido demais. Me desacelere. E eles são orais quando a vogal é oral, ou seja, quando ela não tem uma passagem pelas vias nasais, dando aquele som fâneo, né? Dando aquela nasalização na vogal. Então, nós temos como exemplo de ditongos orais, palavras deixo e régua, enquanto de ditongos nasais, as palavras mamão, observe a nasalização passando pelas vias nasais, e limões, novamente nasalizado. O tritongo ele é constituído por uma semivogal, uma vogal e semivogal. E ele, assim como o ditongo, ele pode ser oral ou nasal. Novamente, ele é oral, né, quando a vogal é oral, quando ela passa livremente. Uruguai, Averiguei são bons exemplos de tritongo. E observe aí essa classificação da semivogal, mais semivogal. As semivogais marcadas de azul e a vogal marcada de vermelho. Nós temos no tritongo nasal aqueles sons, aqueles fonemas que passam pela nasalização, saguão e quão. Observem que eles
possuem essa nasalização. E observe novamente a constituição do tritongo, semivogal mais semivogal, ou seja, o azul mais o vermelho mais o azul, mostrando aí a construção, a constituição do tritongo. E aí nós temos o hiato, né? O hiato é a terceira classificação dos encontros consonantais, ou vocálicos, e eles vão dizer respeito ao encontro de duas vogais. Até agora estava trabalhando com vogal e semivogal, né? Agora não, nós vamos trabalhar com encontros de duas vogais. O que acontece no encontro de duas vogais? Elas se separam, tem divórcio aí, né? Então, nas palavras como raiz, saúde, coroou e Saara, nós temos aí encontros de duas vogais. Em raiz, o I não está funcionando como semivogal, ele está funcionando como vogal, já que ele possui acentuação tônica, portanto, ele tem que vir em uma sílaba diferente. Saúde, novamente, o U aí não está funcionando como semivogal, ele está funcionando como vogal, porque ele tem acentuação tônica. Inclusive, diferente de raiz, ele possui aí uma acentuação gráfica, né? Ele possui o sinal gráfico. Portanto, ele tem que ser colocado em sílabas diferentes. O mesmo para coroou e Saara. Uma observação. O A sempre vai ser vogal. Então, você viu dois As juntos, separa, sem medo de ser feliz, porque ele sempre vai ser uma vogal, ok? Os encontros consonantais também são super simples. Eles podem ser perfeitos ou imperfeitos. Os encontros consonantais são justamente o encontro de duas consoantes sem intermédio de uma vogal no meio, ok? Então, eles podem ser perfeitos quando as consoantes pertencem à mesma sílaba e sempre elas terminam em L ou R, ou seja, esse encontro consonantal sempre vai terminar em L ou R, como a gente pode observar nos exemplos a seguir. Em palavras como blusa, prato, atlas, livro, observe que os encontros consonantais terminam em L ou R. E eles podem ser imperfeitos quando as consoantes pertencem a sílabas diferentes, há um divórcio aí entre elas. Como a gente pode observar nas palavras afta, absoluto, adjetivo, parto, observem que eles ficam em sílabas diferentes. Regras de divisão silábica. Vamos fazer até um pouquinho de revisão aqui já. As regras de divisão silábica são 6. Olha a pessoa que não sabe contar, mas eu ia contar. Tá, eram 6, mas aí eu fui 3, 6, aí eu falei, tá, vai, fica 6. Então, professora de língua portuguesa, gente, perdoe a péssima matemática. Então, regra 1, a gente aprende que não se separam os ditongos e os tritongos. Nós acabamos de ver isso, né? Eles ficavam nas mesmas sílabas, então não se separam ditongos e os tritongos. Regra 2. Não se separam os dígrafos. A gente viu isso na aula passada. Nós vimos o que são dígrafos, né? E vimos que eles não se separam. Então, estamos reforçando. Dígrafos como CH, LH, NH, GU e QU não se separam de forma alguma. A gente pode observar nos exemplos a seguir. A chegar, filho, manhã, foguete, equivaler. Regra 3. Separam-se as vogais que formam os hiatos. Hiato, separou. Saída, rainha, raiz, Saara, coordenação são exemplos de hiatos e observe que são todos separados. Regra 4. Sempre se separam os dígrafos, que nós vimos na aula passada. RR, SS, SC, XC, SC cedilha. Sempre se separam. Mas por que, professora? Porque diferente dos demais, dos dígrafos CH, LH, NH, QU e GU, os sons destes são pronunciados de forma separada, um pouco mais separada do que os outros. Vamos tirar a prova. Car, ro, sa. Olha aí, o som dos dois R sendo pronunciados. As, sa, o som dos dois S sendo pronunciados distintamente. As,
sem, são. O som do S e do C também sendo pronunciados distintamente. S, C, são. O som do X e do C também sendo pronunciados distintamente. E des, sa. O som do S e do C cedilha também sendo pronunciados distintamente. Então, é fácil separar? Muito fácil. Basta fazer a soletração da palavra. Regra 5. Não se separam os encontros consonantais perfeitos, aqueles que terminam com consoante mais L ou mais R. É perfeito casadinho, tá? Ablação, aplauso, abraçar, livreiro são palavras, são exemplos aí de consonantais, de encontros consonantais perfeitos, desculpem. E regra 6, dessa vez saiu. Separa esses encontros consonantais imperfeitos. É imperfeito? Separa, não vai dar certo. Não adianta ficar insistindo, né? Então, encontros consonantais imperfeitos sempre se separam, como a gente pode observar nos exemplos a seguir. Digno, afta, ritmo, rápido, curva. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre sílaba. Eu trouxe algumas questõezinhas para a gente ver como fica na prática, ok? Então, na prática fica como? A única opção em que todas as palavras contêm hiato é opção A: aguardente, historiador, impõe, realidade. Opção B: desmiolado, incoerente, proibido, seriedade. Opção C: açaí, alaúde, caraminguás, destruímos. Opção D: lambari, minhoca, numeroso, polidez. Opção E: enxaguei, paraguaio, piauiense, saguão. E aí, qual é a resposta? Será que vocês acertaram? Se vocês responderam B, acertaram. A opção que possui palavras com hiato é desmiolado, incoerente, proibido e seriedade. Opção B. Tranquilo? E assinale a opção em que o vocábulo apresenta ao mesmo tempo um encontro consonantal, um dígrafo consonantal e um ditongo fonético. Sério, professor? Essas palavrinhas aqui pequenininhas com tanta coisa? Uma delas possui tudo isso. Vamos tirar a prova? Primeiro, opção A, ninguém. Será que é? Opção B, coalhou. Será ela? Opção C, iam. Pequena demais, né? Opção D, nenhum. Opção E, murcham. Qual será? Se você respondeu opção E, acertou, né? Na palavra murcham, nós temos um encontro consonantal, se lembra, né? Que é o encontro de duas consoantes sem uma vogal no meio. Então, nós temos o R e o C como encontro consonantal. Nós temos também o dígrafo consonantal, aula passado, o CH, aí olha só, marcando, né? E nós temos o ditongo fonético, o AM, também aula passada, que a gente viu os ditongos fonéticos, o AN, né? Então, na palavra murcham, nós temos o encontro consonantal RC, imperfeito, porque eles se separam, né? Um dígrafo consonantal CH e o ditongo fonético AN. Tranquilo até aí? Então, vamos para a última questão na prática. Fica como? Das palavras gratuito, podia, quadra, meiro, Uruguai, há respectivamente ditongo crescente, hiato, ditongo decrescente, tritongo, hiato. Opção B, ditongo decrescente, ditongo crescente, tritongo, tritongo, hiato. Opção C, ditongo decrescente, hiato, ditongo crescente, hiato, tritongo. Opção D, hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente, hiato, tritongo. E aí, qual será a resposta? É a última, galera. Não pode errar. Valendo ponto. Mentira, não tá valendo ponto, né? Mas
É pra brincar. Então, se você respondeu C, você acertou. Nós temos a palavra gratuito, ditongo decrescente, a palavra podia, um hiato, a palavra quadra, um ditongo crescente, a palavra meeiro, um hiato, e na palavra Uruguai, um tritongo. Tranquilo? Fechou? E a dica do dia para a gente finalizar essa aula maravilhosa, né? Como eu abrevio apartamento. Será que vocês andam abreviando apartamento? Nosso querido professor Sacconi vai dizer, né? Então vamos lá. Apartamento é abreviado de duas forminhas. AP, ponto, que é a menorzinha delas, ou um pouquinho maior, a parte, ponto. Mas nunca apto, que é justamente a que mais se vê, ok? Gente, muito obrigada. Até uma próxima aula.